E hoje converso com Issa Agostinho e o Wellington Calazans. Vou estender o meu boa noite aos dois, a começar pelo Wellington. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Dorival Aleixo, boa noite, Sal, e a você assistindo ao Hora 10. É sempre bom estar aqui. Vamos então começar por olhar para as notas de atualidade internacional de forma analisada. Sempre um gosto ter-vos aqui aos dois. Wellington, vamos exatamente começar por Israel. Afinal, Netanyahu opõe-se as pautas, ou seja, as pausas táticas que foram propostas pelo Exército para permitir ajuda humanitária. A olhar para aquilo que foram aqui os motivos invocados também por Netanyahu e a olhar para os objetivos para os quais são propostas essas pausas, que análise é que podemos aqui fazer? Wellington, melhor. Olha, Dorivaldo, a análise que podemos fazer tem que estar bastante convergente com o que você acabou de falar, né? Negar as pausas humanitárias é algo que não é humanitário, ou, numa linha bastante sincera, é algo desumano, né? Porque é uma questão de dar o mínimo necessário para que os civis, que são as grandes vítimas deste genocídio, possam ter algum alento, acesso a água, a coisas muito básicas, não é? Então, quando isto é negado, nós temos aí o exercício pleno da desumanidade. E Benjamin Netanyahu tem sido bastante exitoso na prática do genocídio. E por isso ele nega qualquer tipo de gesto maior, porque ele é uma pessoa menor que vive hoje exclusivamente numa tentativa de sobreviver politicamente e evitar que seja preso, já que, aos olhos da comunidade internacional, na maioria esmagadora, é o líder de um genocídio em curso. Então, Netanyahu é uma ameaça não apenas ao povo da Palestina, mas ele é uma ameaça aos organismos internacionais que buscam um diálogo entre as nações. Ele é uma ameaça a tudo que possa ser nobre e que possa conduzir o mundo a respirar ares melhores. Então, as críticas que têm sido crescentes, elas são importantes, mas não têm sido suficientes, porque quando gestos como este, de negar pausas que seriam visivelmente necessárias, nós temos o aprofundamento de uma situação de desespero, especialmente de mulheres, crianças e idosos. Esta é a minha primeira percepção sobre o tema, Dorival. Wellington, queremos também ouvir aqui o teu comentário sobre os impactos deste facto de Netanyahu ter dissolvido o gabinete de guerra. Dorivaldo, eu faço eco a muito do que foi dito pelo colega Issa Agostinho e reforço aqui com a questão das pressões de parceiros para incluir novos nomes no gabinete, e isto certamente irá aumentar as tensões com a comunidade internacional, os parceiros internacionais que ainda sustentam Benjamin Netanyahu, como é o caso dos Estados Unidos da América. Isso porque, quando o gabinete foi surpreendido com a saída de Benny Gantz do governo, existia ali uma sensação de que não havia nenhum rumo, nenhuma estratégia para a guerra de Gaza por parte de Benjamin Netanyahu. E agora, na tentativa desesperada, como eu falei há pouco, de garantir a sua própria sustentação, ele pode pender para a formação de um gabinete muito mais radical, o que irá tornar insustentável para ele e para os seus companheiros de formação de governo qualquer tipo de apoio, porque será um risco muito grande à comunidade internacional, e por isso essa pressão a Tel Aviv nessa direção, para que exista imediatamente algo mais conciliador, onde o cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos, aprovado no Conselho de Segurança das Nações Unidas, possa ser posto em prática, já que até mesmo o voto, a abstenção, né, do voto por parte dos russos
praticamente deu um sentido de unanimidade à aprovação da proposta. Então, é algo urgente e que essa tensão entre atender demandas internas e o medo de ser pressionado pela comunidade internacional faz com que Benjamin Netanyahu esteja numa situação extremamente delicada. Certo. Agora sim, vamos falar sobre Putin e Zelensky, numa relação aqui com a Cimeira de Paz da Suíça, que terminou ontem. Por um lado, Zelensky mostra-se disponível e pronto para negociar com Putin, desde que as tropas russas abandonem o território ucraniano. Por outro lado, Putin não descarta as negociações com a Ucrânia, mas exige aqui várias garantias, que já apontamos até algumas delas também na nota introdutória antes de começarmos a nossa conversa. Mas tudo isto, Wellington, é contigo que nós começamos. A que comentário que nos leva? Nos leva a primeiro falar sobre a cimeira, né? Uma cimeira para falar sobre paz sem uma importante presença, que seria a presença russa, não é uma cimeira que vai falar sobre paz. Tanto que dali saiu muito mais ameaça do que qualquer outra coisa. Essa tentativa agora de parecer que é Zelensky e a Ucrânia quem apresentam uma alternativa à paz é realmente algo que vem posterior à proposta feita por Vladimir Putin de negociar a paz com a Ucrânia, que também não foi uma proposta que aguardasse uma resposta positiva. Na verdade, o que está em jogo aqui é o que deu origem a essa guerra, a questão territorial, porque os ucranianos e os europeus, né, os ocidentais, eles traíram a Rússia quando descumpriram os acordos de Minsk. E com isso, toda essa necessidade da Rússia de agir em defesa, atendendo aos apelos, inclusive, da comunidade que fala a língua russa dentro do território ucraniano, de apoio àquelas regiões ali que estavam sendo atingidas pelos ucranianos. Então, essa história nós já conhecemos, não vai haver devolução de áreas conquistadas por parte da Rússia, é uma condição de sobrevivência para a Rússia, até porque o pedido e agora a autorização sobre armas, de longo alcance que possam atingir áreas do território russo, isso já é um reflexo de que não há o interesse da parte do Ocidente que apoia a Ucrânia de um acordo de paz ali na região. Na verdade, essa discordância sobre um acordo de paz, ela é bastante anterior. É muito importante recordar que em março de 2022, Boris Johnson impediu que a Ucrânia firmasse um acordo com a Rússia, um acordo de paz que foi, naquela oportunidade, mediado pela Turquia. Então, Dorivaldo, tudo o que estamos discutindo sobre proposta da Rússia e proposta da Ucrânia nada mais é do que um resgate de uma briga que levou ao início dessa guerra, que é a questão do bolsão, do cinturão que foi criado agora pela Rússia como proteção do seu território através dos territórios conquistados dentro da Ucrânia. Não vejo uma saída plausível desde que o Ocidente recue no apoio incondicional e reduza a tensão que está promovendo uma verdadeira escalada que pode culminar com algo muito perigoso, que seria uma escalada nuclear. E é para a China e a Austrália que vamos olhar. Eu dizia ao Wellington que há sensivelmente um mês receava-se aqui que os dois países pudessem entrar em confronto no mar, atendendo a incidentes que, ao que tudo indica, foram superados. Mas hoje fomos mesmo brindados com esta notícia de que os dois países, a China e a Austrália, melhor, acabam por reforçar os laços comerciais e garantem também que vão melhorar a comunicação militar para evitar incidentes como aquele que se estava a prever há alguns dias atrás.
Exatamente isso, Dorivaldo. O primeiro-ministro chinês Li Qiang, ele destacou, inclusive, a disposição da China em melhorar a coordenação e cooperação com a Austrália no nível regional e internacional. Inclusive, mencionou uma oposição a uma nova Guerra Fria, o que é algo extremamente positivo, né? Durante a 9ª reunião anual de líderes China-Austrália, entre o primeiro-ministro australiano e o primeiro-ministro chinês, nós vimos ali que a China expressou o desejo de construir uma parceria estratégica abrangente, mais madura e estável entre os dois países. Então, desde a visita do australiano Anthony Albanese à China, que foi em novembro passado, houve progressos significativos no diálogo e também na cooperação entre as nações, com uma reviravolta nas relações bilaterais. Como você mesmo mencionou, Dorivaldo, havia um certo receio, né? Mas, a partir deste encontro, a China enfatizou a importância do benefício mútuo e da cooperação ganha-ganha nas relações entre China e Austrália, destacando o desenvolvimento mútuo como uma oportunidade para os dois países. E também foi destacado pela China o compromisso dos chineses em manter a parceria estratégica com a Austrália, promover o comércio e também impulsionar a cooperação em diversos setores, incluindo aí energia renovável e também intercâmbios culturais. Albanese reforçou o apoio da Austrália à política de uma só China e expressou o desejo de aprofundar a cooperação econômica, comercial, cultural e também ambiental com a China. Ambos os líderes concordaram em seguir a orientação da parceria estratégica abrangente China-Austrália, e isso consolida a melhoria das relações bilaterais entre os dois países, promovendo a paz, a estabilidade e a prosperidade regional e, eu diria, até mundial. Então, a assinatura de vários acordos, documentos de cooperação bilateral relacionados com o diálogo econômico estratégico. Também houve uma conversa sobre o acordo de comércio livre, ou livre comércio, como falamos, e mudanças climáticas, que a China tem sempre levantado essa questão, educação e cultura. Isso tudo demonstra, Dorivaldo, apenas para concluir, o comprometimento dos dois países com a cooperação. Então, esta é uma grande notícia para encerrarmos esse bloco internacional de hoje. Um agradecimento aqui extensivo ao Wellington Calazans. Wellington, grande abraço. Amanhã voltaremos a estar juntos para analisarmos aqui outras notas da atualidade internacional. Boa noite, Dorivaldo. É sempre bom estar aqui. Um abraço, continuação de bom trabalho, e ao colega Issal, um grande abraço até amanhã, e a você assistindo também, boa noite. Obrigado aos dois. Boa noite.